Bom, pessoal, vamos continuar nossas aulas de Química Inorgânica 2. Aqui é o professor Gilvan, professor aí de vocês do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Maranhão. Hoje, com a unidade 4, aí a nossa última unidade teórica, que versa sobre os compostos organometálicos. Os compostos organometálicos é a última parte dos compostos da química de coordenação. Então essa aula aqui é a primeira parte, a segunda parte dela vocês encontram no material em PDF. Bom, para começar a nossa aula de hoje, nós teremos uma definição dos compostos de coordenação, especificamente aqui os compostos organometálicos, e vou tratar um pouco com alguns exemplos de como a gente identifica as ligações nesses tipos de compostos, que são os organometálicos. Trago para vocês aqui um exemplo de onde vocês podem encontrar material sobre compostos organometálicos. Esse é um periódico especializado na publicação desse tipo de composto, tá? É um periódico da Sociedade Americana de Química, ACS. Dentro do Instituto vocês têm acesso livre a esse periódico. E eles publicam síntese e aplicação dos organometálicos em diversos ramos, como por exemplo na indústria, como catalisadores para transformações químicas e também na indústria farmacêutica, na produção de medicamentos e fármacos. E aí, para começar, vamos com uma definição clássica dos compostos organometálicos, onde nós podemos observar que esse é um tipo de composto onde a ligação carbono-metal tem que ser ou do tipo iônica ou do tipo covalente, e aí essa ligação entre um ou mais átomos de carbono, que pode vir de um grupo orgânico ou uma molécula orgânica, e um átomo metálico central, ou grupo principal. Esse átomo, ou esse elemento, pode ser um elemento de transição, um lantanídeo ou um actinídeo. Obviamente, os primeiros compostos organometálicos que nós conhecemos foram baseados em compostos que tinham como átomo metálico central, principal, um elemento do grupo S ou do grupo ou bloco P. No século XX que nós tivemos as primeiras descobertas de compostos organometálicos com elementos do bloco de transição. E aí eu trago dois exemplos para vocês. Uma molécula da ferroquina, que é um composto organometálico usado no combate ao parasita causador da malária. Aí tem como átomo metálico do grupo principal o átomo de ferro, e aí uma cadeia orgânica ligado a esse átomo de ferro. Também trago para vocês um complexo, à base de tecnécio. É um íon complexo de um composto organometálico. Vocês percebem aqui, eu tenho o tecnécio, ligado aos ligantes orgânicos. Só para deixar claro para vocês, os compostos organometálicos são compostos de coordenação, mas nem todos os compostos de coordenação são compostos organometálicos, porque necessariamente para ser um organometálico, o metal deve ser coordenado a um grupo ou uma molécula que tenha carbono. Beleza? Ficou claro aí? E aí nós temos uma definição mais específica para esses compostos, onde diz que a química dos organometálicos trata dos compostos nos quais um grupo orgânico se encontra ligado através de um carbono a um átomo menos eletronegativo do que o carbono, tá? E aí se enquadram os metais. Obviamente, existem alguns compostos de coordenação organometálicos que são chamados de
química dos organometalloides, que tem como elemento central um metalloide, como fósforo, enxofre, selênio, boro, silício, arsênio. E aí nós chamamos essa química da química dos organometalloides. Bom, como é que eu identifico nesses compostos as ligações químicas? Existe uma regra básica, chamada regra dos 18 elétrons, onde, na maioria dos compostos organometálicos, o metal de transição tende a adquirir configuração eletrônica de um gás nobre, aceitando elétrons do ligante para completar 18 elétrons na camada de valência. E aí nós teremos um átomo com uma configuração eletrônica do tipo N-1, D10, NS2, NP6. Se nós contarmos aqui, 6 mais 2, 8, mais 10, 18. Então a camada de valência ela é uma camada preenchida com uma quantidade de elétrons para que esse elemento fique com a configuração estável de um gás nobre. Eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, um composto organometálico de cromo, ferro, níquel e cobalto. Ok? O cromo está aqui no grupo 6. Então ele tem 6 elétrons de valência. Tá? Nós estudamos isso lá na unidade 1. Como é que nós identificamos a configuração eletrônica de valência desses elementos? Ele pertence ao grupo NS2, nível N, ou seja, 4S2, N-1, 4-1, 3. Então, 3D, X. X é o número do grupo, no caso 6, menos 2, 6 menos 2, 4. Então, nós teremos 4S2, 3D4. Beleza? 4 mais 2, 6. É, obviamente, o número do grupo. Temos o ferro, grupo 8, níquel, grupo 10, cobalto, grupo 9. Bom, como é que nós contamos os elétrons? Então, cada um desses elementos tem uma contribuição com os elétrons de valência. E, obviamente, o ligante, que eu tenho um ligante carbonila, ele tem essa sua contribuição com um número de elétrons. Nesse caso, o carbonila, eu tenho 6 carbonilas nesse composto organometálico. Cada carbonila contribui com 2 elétrons, então 2 vezes 6, 12, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8, mais 1, porque eu tenho 2 ligantes, 9, 9 mais 9, 18, e cada um, se nós fizermos um somatório, vai dar 18. E aí nós temos compostos organometálicos que nós chamamos de estáveis. Beleza? Então, passando aqui, como é que nós fazemos essa contagem dos elétrons? Nós temos 2 métodos. O primeiro é o método do ligante neutro, que é o método que a gente chama de método covalente, onde todos os ligantes são tratados como neutros e são classificados de acordo com o número de elétrons que se considera que eles estão doando. E aí nós temos, primeiro, o número de elétrons que o metal fornece é o número do seu grupo. Por exemplo, o cromo é 6, então ele fornece 6 elétrons. O número de elétrons fornecido pelo ligante é fornecido pela tabela ao lado, essa tabelinha que nós temos aqui. No caso, o método do ligante neutro, tabela A. A contagem total dos elétrons é a soma do número de elétrons do átomo metálico com o número de elétrons fornecido pelo ligante. Tá? Então, só um exemplo, nós temos aqui o ligante carbonila, a fórmula CO, nós chamamos ele de ligante L, e ele doa 2 elétrons. Ok? Por sua vez, o hidreto, fórmula H, nós chamamos de X, ele doa apenas 1 elétron. Beleza? Então, nós temos aí uma tabela que vocês podem usar para fazer a nomenclatura dos ligantes e para contar os elétrons, nesse caso, do método covalente. No método iônico, é o método de doação de pares de elétrons. E aí nós temos que os ligantes doam elétrons aos pares, fazendo com que
alguns ligantes sejam tratados como neutros e outros como carregados. E eu tenho uma tabelinha aqui ao lado que também mostra esses tipos de ligantes. Só para ficar mais claro, eu trago dois exemplos, né? O primeiro, pelo método covalente, método do ligante neutro. Então vamos aqui tentar indicar a quantidade, fazer a contagem dos elétrons desse composto organometálico. Tá? Aqui é um composto Cr de cromo, eta 5, essa letra grega chamada eta, C5H5, eta elevado a 6, C6H6. Tá? Então eu tenho cromo, grupo 6, 6 elétrons, tenho o ligante com 5 elétrons e tem o outro ligante com 6 elétrons. Se nós contarmos aqui o total de elétrons, 6 mais 6, 12, com 5, 17 elétrons. Esse é um tipo de ligante não estável. Pelo método iônico de doação de pares de elétrons, se nós formos pegar o mesmo complexo, nós teremos um ligante, né, que é tratado como C5H5-1, então ele tem 6 elétrons, ele tem 5, mas ele ganha 1, então ele fica com 6, e o eta 6, C6H6, mais 6 elétrons. Nesse caso, o grupo principal, né, o metal ou o elemento metálico central do grupo 6, ele vai apresentar um NOx mais 1 para poder ficar um composto neutro, tá? E aí 6 menos 1, 5 elétrons, somando novamente, teremos 17 elétrons, e esse é um composto organometálico do tipo não estável. Ok? E aí nós temos as referências que são tradicionais, química inorgânica do Peter Atkiss, química inorgânica não tão concisa do J.D. Lee, e química de coordenação, fundamentos e atualidades do professor Robson Farias da UFRN. Então, pessoal, desejo bons estudos a todos e até a próxima. Um grande abraço, professor Gilvan.